Olá a todas e todos, sejam todos bem-vindos a uma nova edição do programa Gestão Pública. Desta feita vamos tratar o tema Cidade Inteligente, discutir aqui nesse momento pré-eleitoral, um momento em que as questões que são extremamente importantes, pertinentes à questão do bem-estar do cidadão, da cidadã, é um tema que se articula com todos os outros que nós já discutimos até então, né? É um tema que vai se articular com segurança, que vai se articular com a questão ambiental, com a cultura, com temas que ainda iremos discutir mais à frente, né? Já vai perceber que é um tema também importante para a questão da saúde, educação. Portanto, temos aqui, né, a honrosa presença da doutora Silvana Mello, que vai discutir conosco esse tema e trazer aqui algumas informações que com certeza vai contribuir muito para o debate eleitoral nesse momento, e muito grato pela sua presença, professora. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Agradeço ao Clésio pelo convite, é uma satisfação estar aqui na TV Transparência e contribuir para esse debate que é tão importante, principalmente nesse período. Muito obrigado. Eu vou pedir ao pessoal da técnica para trazer aqui um vídeo do Manuel Castells, né, um acadêmico espanhol, e que vai dar algumas provocações para a gente, né? Então, meu querido Vitor, puder trazer aí subir o vídeo aí para que a gente possa, aos espectadores aí, minhas desculpas, porque o professor é espanhol, mas está legendado, então temos aí a oportunidade aí de ver um especialista na área que nos anos 90 trouxe o conceito de sociedade em redes, né? Que é talvez uma questão primordial para a gente discutir aqui, né? Essa conexão, né, da sociedade em que todos estão interligados, né? E aí eu queria ver, né, da parte dessa discussão, como é que nós vamos articular sociedade com a gestão pública, né? Ver a questão dos interesses mais imediatos de cada cidadão, né? Somos uma sociedade que é de indivíduos, mas que nos possibilita aí uma conexão. Vitor, se você puder trazer aí Nuestra cultura es una cultura del individuo, de las personas. Es una cultura en que para la gente se ve como yo persona. No se ve como clase social, o como pobre, o como rico, o como género, o como profesional, o como hombre, como mujer. Se ve como yo persona. Lo cual no quiere decir que sea individualista, porque desde yo persona puedo decidir que lo que quiero hacer es salvar la naturaleza. Y para eso me tengo que conectar con otras personas que piensan como yo y convencer a otros individuos. Pero la base es el individuo, no la organización, no el partido, no la clase, no el sindicato. La base es el individuo. Y la forma de sociabilidad de nuestra sociedad es lo que yo llamo los individuos conectados. No el individuo aislado, por tanto, no el individualismo, sino una sociabilidad de individuos conectados. Y para eso es la cultura, como tal, como cultura, sin tecnología. Pero para eso Internet es perfecta, porque Internet es exactamente, móviles, plataformas móviles, es exactamente individuos como individuos que no pierden su individualidad, pero se conectan. ¿Y se conectan con quién? Se conectan con gente que les interesa. No necesariamente que sean iguales, pero que les interesa. Professora, minha provocação aqui, pegando aqui as ideias do professor Castells, essa sociedade em rede, essa tecnologia que nós temos hoje, é um instrumento que a gente pode pensar como promotora da cidadania, geradora de bem-estar, de trazer um vínculo maior do cidadão com a gestão pública, ou isso ainda é uma fantasia? Bom, eu gosto sempre de falar da tecnologia em si como algo neutro, assim, na minha perspectiva, porque tem impactos em fluxos positivos e negativos, a depender da forma como nós utilizamos. É inegável que depois do Covid-19, a pandemia de 2020, nós tivemos uma transformação digital acelerada, há toda uma questão da ascensão tecnológica, a sociedade mudou.
a política mudou, a forma de comunicar mudou. Então, usando até esse marco temporal da Covid-19, como os nossos gestores públicos, eles se comunicavam, muitas vezes, utilizando as redes sociais. Então, algo que não era usual anteriormente, na política falando, hoje faz parte e não tem como negar. E entra um momento de que o povo, né, a população, ele precisa receber uma educação digital, uma educação mais qualificada, não só uma educação política, mas a educação digital. Eu gosto muito de citar essa questão. Antes, como era lá atrás que os políticos se comunicavam? Eles faziam comícios. Hoje, eles têm as suas redes sociais, têm as redes sociais oficiais, claro que tem toda a legislação eleitoral envolvida, mas tem impactos muito positivos porque aproxima o gestor público da população, mas tem impactos também muito negativos porque a população ainda não está qualificada para utilizar essas ferramentas. Infelizmente, nós não temos uma educação de qualidade nem política, imagina uma educação política digital, ainda é algo que deixa muito a desejar, mas eu gosto de ver numa perspectiva positiva. Eu acredito que é algo que pode ser trabalhado e melhorado. Pensar sempre nesse viés, nessa perspectiva mais positiva. Eu tenho pensado, né, assim, quando eu me debruço sobre esse tema, né, que a gente tem uma gestão pública que ela ainda é muito, assim, como se a gente estivesse sempre olhando pelo retrovisor, né, no sentido de que a gente ainda está numa sociedade tradicional, industrial, né, onde a gente planeja e executa, né. Estou me lembrando aqui das produções industriais, né. Compra os insumos, planeja para quem vai vender, transforma e vende, né? Esse modelo moderno, né? Que da televisão tradicional, certo? Que a gente não tinha interlocução, que era comunicação dirigida para o ouvinte, né? Ao contrário desse meio que nós temos hoje, em que nós estamos aqui transmitindo, mas a interlocução ela vai vir logo em seguida quando o programa for, vem os comentários, né? Vem as críticas, os elogios, né? Ele permite essa participação de lá para cá, né? Aí quando a gente pensa, né, a gestão pública, me parece que a gente ainda continua com aquele modelo, né? Ou seja, é a proposição. Eu vou asfaltar essa rua, né? Pensando aqui na intervenção urbanística, né? Mas será que é essa a intenção, o desejo dos moradores daquela rua, daquele bairro, né? Será que eles não preferiam outra forma, sei lá, o paralelepípedo, ou sei lá, que fosse, né, investido o dinheiro numa jardinagem, né? Assim, a ideia de escutar, né, o escutar, o mais interessado, e aí que eu estou aqui atento aqui à palavra lá do sociólogo espanhol, né, essas pessoas têm, né, têm desejos, têm interesses, né? Antes, né, eu tinha que ir à praça pública para comunicar, né? Mas hoje, né, a sociedade toda nos seus grupos de WhatsApp, né? Quer dizer, por que não, né, a gente ter essa formação desses grupos com interesses de bem-estar social, né? Os interesses locais, eu estou com um problema na rua, eu estou com um problema no bairro, né? Então eu tenho pensado muito, será que a gente não está preso ao passado e falta mais ousadia do gestor público? Eu estou provocando os que estão entrando também, certo? De serem mais ousados e utilizar essas ferramentas e avançar, né, nessa troca com os cidadãos, né, com os cidadinos, com os moradores das cidades. Ou eu estou exagerando? Faz muito sentido. Também pensando no que você falou, refletindo, o que acontece na iniciativa pública normalmente é muito burocrático. Fazendo um comparativo com a iniciativa privada, porque a iniciativa privada ela vem numa busca de resultados. Nós precisamos dar resultados rápidos, eficiência. E a gestão pública muitas vezes ela vem nessa burocracia e tem essa descontinuidade, infelizmente, de governos. Muitas vezes até tem um planejamento interessante para aquele governo, planejamento plurianual, mas vem um outro governo e tem essa descontinuidade. E pegando um gancho do que você falou em relação a utilizar esses canais, digamos, para dar voz para a população, eu penso de duas formas.
precisa ser de uma forma organizada, planejada, para não ser simbólico, porque muitas vezes pode ter o efeito contrário, de frustrar a população. Imagina que o governador, o prefeito, o deputado, o vereador, abre um canal de comunicação, mas não tem resposta, ou aquela resposta meramente automatizada, e isso frustra a população, porque é simbólico. Então, é colocar realmente a população na mesa. É difícil colocar todo mundo na mesa, óbvio, mas representantes específicos, de comunidades, de grupos específicos, e dar realmente, na minha perspectiva, voz para essas pessoas. Porque se for meramente simbólico, a tecnologia continua sendo uma ferramenta que não vai, no final do dia, surtir nenhuma mudança, nenhum efeito, porque aquela comunicação, aquele canal foi aberto somente de forma simbólica. Pois é, você coloca, né, essa mesa, uma mesa virtual, né? Então, sair dessa mesa analógica, concreta que nós estamos aqui, hoje, quer dizer, a ferramenta está aí, né? Você pegar as organizações, tanto públicas quanto privadas, né? Elas hoje, a comunicação dos departamentos, dos setores, não tem quem entre numa empresa e não esteja dentro de um grupo. É verdade. Então, você já entrou na empresa, já faz parte do grupo. Se não está no grupo, não está na empresa, né? É verdade. Quer dizer, a gente olha para determinados políticos, né? Eles têm os seus seguidores e aí alguns se contam aos milhões, né? Vereadores com seus grupos também aos milhares. Quer dizer, mas qual é a discussão que está sendo feita aí, né? Qual é a discussão que de fato é voltada para os interesses imediatos dos cidadãos, né? Quer dizer, me parece, então, da forma como você coloca, assim, eu acho assim, um certo desconfiômetro, você diz, eu não vou frustrar, porque se eu também trago para a discussão e eu não dou resposta, eu vou perder credibilidade, né? E essa credibilidade, quando ela para o político, quando ela é perdida, a gente está transformando isso em votos. Né? Ou seja, é o risco de perder votos. Mas, quer dizer, o instrumento existe, porque é difícil você encontrar hoje alguém que faça política que não tenha o uso desse meio de comunicação. Né? A própria campanha hoje é praticamente né, nos novos meios de comunicação. Né? O tradicional está aí, ainda tem um grande impacto, mas é o celular que hoje está fazendo a campanha maior. Né? Sim, com toda certeza. Né? Então, acho que talvez aí tenha necessidade aí de uma pressão da opinião pública, né? Eu acho que essa discussão nossa está bem no momento, né? Sim. Quer dizer, vamos abrir interlocução com a sociedade, né? Vamos trazer para o debate, né? Sim. Vamos discutir, né? E aí, Silvana, avançando assim um pouco mais para as questões aí, porque a gente está no momento focado mais na cidade, né? Sim. Temos aí a eleição para o executivo e o legislativo municipal, né? Então, transparência, por exemplo, né? A gente tem os portais, tem aí, mas o acesso do cidadão também é muito frágil, né? Quem acessa, quem procura? Será que não haveria outra forma, inclusive de um gestor responsável, de chegar e tornar isso mais disponível? Né? Porque a empresa privada, eu consigo, você fez essa analogia, Sim. né? Eu tenho acesso aos produtos da empresa privada, mesmo quando eu não quero. Eu não estou interessado nessa mercadoria, mas ela chega no meu telefone. Eu abro o telefone e está lá, né? Aliás, hoje em dia é interessantíssimo, basta eu falar, né? Sim. Nós estamos conversando aqui, quando for amanhã, está cheio de algoritmos trabalhando para trazer esses temas aqui para a nossa leitura, né? Por que isso também não pode ser feito com os gastos governamentais, né? Bairro tal, fizemos a obra tal, então o custo foi esse, né? Eu sei que eu estou colocando aqui uma mudança completamente do que a gente conhece de gestão pública, né? Mas assim, o que me inquieta é que o instrumento existe. Então o que está barrando aí talvez seja o que? A nossa acomodação, a nossa cultura, um certo medo de sair dessa zona confortável. Né? Eu estou aqui nesse cargo e eu cheguei dessa forma, por que eu vou deixar isso tão claro? Né? Por que eu vou levar essa informação para lá? Será isso porque a gente não avança? Eu volto umas 3 casas para a gente falar sempre da educação. Certo. Por que eu vou falar da educação? Porque existe uma dificuldade entre você abrir o canal de comunicação e
ocorrer, digamos assim, diversas mensagens ofensivas que não levam a nada. Então, eu acredito que o canal tem que ser colocado, que a população tem que vir para a mesa, sim, mas de uma forma organizada, sem questões pessoais, sem paixões, porque existe muita paixão, existe muita polarização e ofensas. E esse não é o melhor caminho. Então, a gente até fica, é uma linha muito tênue entre a liberdade de expressão e o discurso do ódio. Isso tem que ser planejado, tem que ser pensado, os canais precisam ser abertos, a população precisa ser educada, concordo que precisa ter transparência. Quando você falou nessa questão de que é um pouco inacessível, ou muito inacessível para a população, eu lembrei da questão de aplicar mais linguagem simples, levar mesmo assim, quem é que vai, eu vou comunicar com quem? Então, uma pessoa mais simples, eu preciso utilizar uma linguagem simples para que aquela minha comunicação ela seja eficaz e alcance aquela pessoa. E aí também, quando você falou do portal da transparência, eu lembrei que o Twitter, né, o atual X, antigo Twitter, foi desenvolvido um bot, não do Twitter, um grupo de uma organização que é não governamental, eles tinham um bot que era Rose, e o que ela fazia? Ela identificava, fazia uma varredura no portal da transparência, via as contas dos parlamentares e ia lá no Twitter deles e marcava: deputado fulano, você gastou tanto acima do seu orçamento, você pode justificar? Então, era uma forma bem, digamos assim, inovadora de fazer uma cobrança pública, de levar ali para uma rede social. E isso foi feito por algum período. Agora tem toda essa questão envolvendo o X. Eu realmente não acompanhei mais como é que ficou a Rose, mas ele é um case assim, bem interessante do ponto de vista dessa questão política, dessa questão de prestar contas. E realmente essa questão da transparência, de ser mais acessível, de utilizar uma linguagem simples. Não adianta o governador, o prefeito, o deputado, o vereador falar em uma linguagem que não atinge a população, que não acessa a população. Então, até para conversar de igual para igual, isso precisa ser muito claro. Uma das coisas que eu sempre questiono, que eu sempre levanto a reflexão quando eu tenho a oportunidade de dar aula sobre isso, é a nossa Constituição. A nossa Constituição de 88 é como se todos nós, pela própria Constituição, nós temos a obrigação de conhecê-la. Mas a população conhece? Os alunos de ensino fundamental, ensino médio, isso é ensinado de uma forma lúdica, de uma forma acessível. Então começa por aí, é uma Constituição cidadã que não chega para os cidadãos. Então, a educação, ela é realmente a base de tudo. Deixa eu pedir os colegas para trazerem aqui uma informação para a gente, né? Se o Vitor puder trazer aí para a gente pronto, aqui na informação aqui das Nações Unidas do Brasil. Deixa eu trazer essa provocação de lá para cá, né? Você está falando em educação e aí o secretário-geral da ONU traz a seguinte informação para a gente. Ele afirmou que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pedem o uso da tecnologia de informação e comunicação para alcançar a meta de vida digna para todos. Né? Então, assim, na cabeça aí do secretário-geral, né, parece que ele enxerga essa possibilidade de a tecnologia de informação e comunicação ela ser um instrumento de geração de bem-estar. Né? Aí ele traz ali também o seguinte, né? Segundo o secretário-geral, a Agenda 2030, né, para o desenvolvimento sustentável, aqui para os nossos ouvintes, né, é uma discussão que foi feita junto à ONU e os países signatários de alguns objetivos a serem alcançados até 2030, né? E o Brasil está dentro, né? Nós somos signatários. E lá essa agenda reconhece o grande potencial de tecnologia de informação e comunicação para acelerar o progresso humano, né? Então, nós não estamos só, né? Quer dizer, tem aí a própria Organização das Nações Unidas que percebe e pondera como a gente tendo aí a tecnologia de informação e comunicação como instrumento, né, de desenvolvimento humano, né? Assim, será pela educação, mas também, né, outros caminhos. Eu pensando aqui, por exemplo, né,
a gente imaginar, mesmo a educação, né? Eu não tenho, né, percebido uma discussão mais para dentro, que eu digo assim, do que fazer com a tecnologia de informação e comunicação, e ainda estou no plano da gestão, tá certo? Estou aqui pensando aqui o acompanhamento das secretarias em relação à ponta lá o aluno, né? A gente espera aquelas grandes provas que são feitas e mensura o desempenho, aí faz o ranking das cidades, dos estados, quem está em primeiro, quem não está. Quer dizer, será que a gente já teria instrumento suficiente para estar com acompanhamento mais próximo? Se eu colocar aqui de forma bem ousada mesmo, tá certo? Espero que os candidatos estejam nos ouvindo. Quer dizer, as escolas fazem provas. Quer dizer, qual é a dificuldade da gente já ter nas escolas municipais aí um calendário mais ou menos homogêneo, com a data tal, e que a prova foi realizada e eu já ter isso já formatado, sistematizado em informação que possa me dizer qual a escola que está com mais deficiência nisso, naquilo outro, quer dizer, onde eu vou preciso me deslocar para um apoio maior, identificar ali, se eu encontrei tem uma falha lá, por que é que eu não alcanço lá, né? Quer dizer, eu estou pensando, quer dizer, toda essa tecnologia que a gente conhece e vê dados, como a gente acessa dados hoje com facilidade, né? Então, por que não utilizar na gestão, e eu pensando agora pela educação, né? Dessa forma de identificar e já prontamente entrar com uma ação de solução? Perfeito, perfeito. Eu vou começar falando das ODS, né? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. São 17. A ideia era que todos fossem atingidos até 2030, nós estamos em 2025, então, infelizmente, nós estamos bem longe de alcançá-los, mas até conectando com o nosso tema de hoje, a ODS 11, ela fala de cidades sustentáveis. Então, a sustentabilidade, as pessoas têm a tendência de achar que a sustentabilidade é apenas relacionada ao meio ambiente, mas quando a gente fala de sustentabilidade é de uma forma ampla, inclusive levando para a iniciativa privada, fazendo essa comparação novamente, a iniciativa privada da empresa, ela precisa ser sustentável. Então, assim, existe aí um longo caminho para alcançar esse desenvolvimento completo. E essa fala do secretário em relação à tecnologia, toda tecnologia ela é transversal. Sim. Então, se utilizada de forma adequada, inteligente, ela pode facilitar a nossa vida, encurtar caminhos e conectando com a sua provocação, Clésio, em relação aos dados. Realmente, existe um grande volume de dados, mas os dados, se eles não forem tratados adequadamente, eles não servem de nada. Então, eu não sei como está hoje aqui no governo do estado, mas eu fiz parte de um projeto que é o Laboratório de Inovação e Dados do Governo, o IRIS, e ele tinha parceria com o programa Cientista-Chefe. E a época que eu fiz parte desse programa, estava sendo desenvolvido uma espécie de Big Data social. Eu realmente não sei se esse projeto foi para frente, não sei como foi, que ele foi concluído, ou se ele ainda está em fase de análise, de aplicabilidade, mas era uma perspectiva bem interessante, que era justamente essa: olha, eu tenho um grande volume de dados. Então, se eu tenho esse grande volume de dados, eu vou coletar, vou armazenar, vou tratar esses dados para realmente tomar decisões assertivas, que é o que as empresas fazem. Você fala em gestão de uma empresa, de uma grande corporação, de um conglomerado. É isso, dados tratados, armazenados, analisados, e as ações são feitas, as decisões são tomadas em cima de dados, que muitas vezes a gestão pública não utiliza adequadamente. E esse é um caminho muito bom, esse é um caminho excelente, que se for desenvolvido, imagina, um governo, uma prefeitura, ter ali acessível todos os dados e saber exatamente aonde que está o principal déficit e atacar aquele principal déficit, é um caminho muito bom. Eu acredito que a tendência seja essa. Pois é, porque a gente fica esperando essas grandes avaliações nacionais, quando a gente já podia fazer no decorrer do ano letivo, né? A cada mês, a cada período de avaliação das escolas, quem saiu bem, quem não saiu, qual é a matéria, né? Qual é o assunto, qual é a temática que não está sendo absorvida. Então, a questão
é o ensino de matemática que não está. Então, chama os professores, e aí sim você faz uma... Né, qual é a dificuldade maior, qual foi o tema da disciplina que não foi absorvido. Quer dizer, tudo que a gente está falando aqui, né, hoje é muito mais provável, né, assim, factível, é possível você utilizar e fazer. Né? Então tem muito, né, dessa vontade, né, de assumir de forma assim arrojada, né? E eu espero que, né, que as assessorias dos candidatos nos escutem, né, nos assistam, né, e tragam isso para o debate, né? Porque a gente fica, vou melhorar a educação, e aí fica aquela pergunta, mas vai melhorar exatamente onde? Né? Vai melhorar exatamente com quais instrumentos? Né? E outros temas. Né? Vou até pedir o Vitor aqui para nos aproximar um pouco mais do município, né? Trazer aqui essa questão da mobilidade urbana. Né? Aqui a gente está na prefeitura. Deixa eu pegar uma questão bem... Vamos lá, só a leitura rápida aqui no slide. A gente tem aqui mobilidade urbana, né? Essa fonte aqui é de uma ONG que trabalha com estudos de mobilidade urbana, e ele vai dizer que a maneira de chegar em determinado lugar em tempo adequado, tendo a opção de poder escolher o transporte mais eficiente. Aí eu pensando, né? A dificuldade de estacionamento aqui próximo me faz vir quase sempre de Uber, certo? E aí eu faço a chamada e fico acompanhando o tempo que resta para ele chegar no ponto em que a gente acertou, que eu estou pedindo. Eu não preciso nem dizer onde estou, basta clicar aqui, ele já sabe onde eu estou no ponto. Aí eu tenho uma estimativa de quanto tempo eu vou chegar. Esse sistema já está aí, não precisa ser criado, ele está aí, a sociedade já criou, está aí disponível, né? Aí eu fico pensando, como é que estão os ônibus? Por que é que eu não posso saber aonde o ônibus se encontra, qual é o tempo que vai demorar para ele chegar nesse ponto, qual é a estimativa? Se eu tenho isso para um veículo que está trabalhando aí com Uber, qual é a dificuldade que o usuário do transporte urbano público, né, aquele que usa o ônibus, que ele também não possa ter isso e ter mais precisão, até para essa escolha, né, essa possibilidade de escolha. Não, aqui eu estou com folga de tempo, então eu vou de ônibus, mais seguro, né, eu tenho tempo suficiente, a estimativa é essa, vou de ônibus, tem ônibus de qualidade na cidade, não vamos negar, tem uns até com ar-condicionado e tal. Agora, não, o tempo não dá, tenho aqui ou então... É possível eu ir de bicicleta. Deixa eu ver aqui como é que está, né? Sou estudante universitário, né? Estou me preparando aí para Jogos Olímpicos, então, amador, então eu vou de bicicleta que é melhor. Quer dizer, por que não a gente não começar a avançar para trazer isso também para o cotidiano, melhorar essa mobilidade urbana, né? Se eu fico olhando assim nas experiências que a gente tem, né? Hoje você liga o rádio, né, vai ouvindo lá e às vezes a pessoa vai colocando lá que tal avenida, que tal isso, lá está engarrafado, já vai dando opções, né? Quer dizer, tudo isso ser melhor trabalhado, né, para facilitar esse deslocamento nosso, né? Eu acho que, novamente, a gente tem aquela questão, instrumento não falta, né? Hoje, instrumento de comunicação está aí, né? Então, quem é que vai ter coragem de pensar e discutir isso? Não precisa, né, assim, talvez tenha alguém pensando aqui, mas quer que o prefeito e o vereador saibam de tudo isso? Não, chama a equipe. Sim. Né? Chama os profissionais especializados, discuta, proponha, né? Vê o que tem de solução, leva para a população, né? Tenta ver com a população qual é o seu interesse e aí vê uma melhor solução alternativa, né? Eu estou sendo muito utópico? Não. Inclusive, existe um movimento que é de inovação aberta, que é justamente levar para o setor público essa questão da inovação. Certo. Existe o marco legal das startups, que também viabiliza essa questão mais a startup, governo, tem várias formas, né, GovTech e várias propostas de trazer mesmo essa inovação. Infelizmente, a gente esbarra bastante na questão burocrática, legal, para as formas de contratação pública
privada, elas têm as suas particularidades, mas existe esse movimento. Agora, um ponto que você fala e que eu vejo que é o fundamental, é o fundamento disso, é quem está lá no comando que tem que ter essa visão disruptiva, inovadora, de querer mudar. E, infelizmente, muitas vezes não tem. Então, é um convite, até como você falou, para esses novos gestores que vão assumir, de olhar com esse olhar mais disruptivo, inovador, utilizar essas ferramentas ao nosso favor, porque elas já estão aí, é indiscutível. Então, como conectar com o setor público, como fazer isso, levar para a população mais carente, porque se a gente for olhar algum tempo atrás, a internet, o computador, era algo só para pessoas de poder aquisitivo bem elevado, para os ricos. Hoje, está acessível para todo mundo, ou para quase todo mundo. Então, para a maioria... House sumiu, né? House sumiu, era um bom negócio, deixou de ser. É verdade. Então, as coisas vão mudando, o cenário econômico vai mudando, a sociedade vai mudando. Então, o gestor público, ele tem esse dever agora, dever de realmente buscar inovar. Então, tem muita coisa para fazer. É pensar, como a gente diz mesmo, pensar fora da caixa, inovar, trazer soluções. Pensar o seguinte, em resolver, resultado. Que muitas vezes eu penso que falta essa vontade de resolver, de resultado. Então, eu quero resolver, eu quero solucionar. Isso falta muitas vezes, infelizmente. Você estava falando, Silvana, e na sua fala, ficou dito, certo? Ficou dito que a gente tem as alternativas de fomentar, né? Você diz, tem startups e tal, então essa possibilidade do poder público criar as condições de fomentar. Né? Nós tivemos uma discussão aqui no programa sobre cultura, né? E o Joaquim, que estava conosco, nos colocou uma experiência que ele conheceu, vivenciou, que foi o poder público deu as condições para uma garotada fazer vídeo. E essa garotada, né, do Bom Jardim, fez o vídeo, depois descobriu que tinha festivais internacionais, colocou o vídeo em festival, saiu do Brasil e ganhou o prêmio. Aí você colocando isso, eu digo, qual é a dificuldade que a gente tem essa garotada brilhante, inteligente, que pega um computador, faz miséria, pega um celular, inventa um monte de coisa, faz vídeo, faz isso, faz aquilo. Por que não desenvolver alternativas, né? Assim, você gerar as condições para que essa meninada, fazer um grande concurso, certo? Um grande concurso de ideias para essa meninada aí que está nas escolas e tudo, propor sugestões para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade. E a partir daí a gente vê a possibilidade de desenvolver isso como projeto, né? Que possa, quer dizer, tem cérebro aí à vontade. Né? Cheio de cérebro, aí você chega para a gente e coloca essa ideia, certo? E aí eu espero que né, aqueles que estão nos escutando percebam, né, essa questão que foi colocada e tenha coragem de propor isso, né? Eu vejo até como né, se você trazer e motivar a participação, a visibilidade, né? A gente vive falando isso, olha, a educação do Ceará melhorou bastante, mas a violência entre os jovens ainda continua alta. Na minha percepção, eu acho que está faltando mais elementos, sabe? De trazer você para ter mais vontade de estar presente na vida, né? Participar de um concurso desse, criar, inventar, né? Trazer coisa nova, ter isso como um objetivo de vida, né? Esses espelhos, né? Eu estou colocando isso aqui em cima da tua fala, viu? Então, agora a utopia foi coletiva, não foi só a minha não, tá? Eu posso pedir aqui o Vitor para nos provocar agora com outro tema? Né? A gente estava na mobilidade urbana, vamos ver aqui, voltar para a educação. Olha que provocação aqui agora do Bill Gates, né? Acho que tem tudo a ver com o que você vinha falando. E aí, como professora, eu acredito que você vai concordar com o Bill Gates. Ele diz que a tecnologia é só uma ferramenta no que se refere a motivar as crianças e conseguir que trabalhem juntas, né? Olha, esse trabalhar junto, ninguém constrói mais nada só. A gente tem uma sociedade em rede, né? E é possível conectar conhecimentos, saberes, né? Você tem uma hora que você falou, a gente precisa juntar tudo isso, né? Esses setores, esses segmentos, né? É o que o Bill Gates também coloca, né? Então, vamos arregaçar a manga e
incentivar isso já desde as escolas, né? Fazer com que se motive essa integração, né? Quer dizer, não é quer dizer, o uso da tecnologia, lá no início da sua fala você diz, olha, está aí, mas não é tudo, né? Então, como é que a gente vai unir essa inventividade, criatividade, né? E motivar uma boa educação, né? Perfeito. Só voltando também, pegando o gancho do que você falou, que eu acho interessante colocar aqui na discussão, tem um movimento ainda pequeno, pode ser melhor, maior, deve, mas existe um movimento de inovação nos governos, vários governos, como aqui do Ceará, como vários tribunais, inclusive Tribunal de Justiça do Ceará, órgãos públicos, eles criaram laboratórios de inovação dentro das suas estruturas, justamente para essa questão de pensar fora da caixa, de trazer novas ideias. No setor privado, a gente tem muito, principalmente nesse setor de inovação, os hackathons que as empresas às vezes abrem. A empresa tem um problema e, como você mesmo está falando, olha, eu tenho um problema aqui, a minha gestão de contratos, ela está difícil. Então, a empresa cria essa dinâmica, digamos assim, esse evento, que é um hackathon, e leva esse problema e as pessoas vão apresentar soluções para aquele problema, tem prêmios. Então, assim, são coisas que o governo ele pode se inspirar na iniciativa privada, deu certo na iniciativa privada, e claro, com as particularidades se tentando fomentar. Mas eu vejo que já existe esse movimento um pouco tímido, mas existe, de laboratórios, e tem alguns laboratórios que realmente estão se destacando muito a nível de Brasil. Então, é interessante pontuar. Até o STF, que já tem a própria inteligência artificial. Então, conectando agora com a questão das ferramentas de tecnologia. Eu sou um entusiasta, eu uso. E é aquela coisa, eu volto. Não é mais se nós vamos utilizar a tecnologia, mas ela já está em tudo que nós utilizamos. Então, não adianta, é a minha visão, claro, é a minha percepção. Não estou colocando aqui como verdade absoluta, nem tenho essa pretensão. Mas teve esse boom agora da inteligência artificial. Então, muitas pessoas ficaram com aquele discurso, eu vou ser substituído, o medo. Não experimenta, não tenta usar, tem que usar como aliado. Eu sou uma pessoa que eu defendo, inclusive eu treino quem trabalha comigo para utilizar a inteligência artificial. Treino, oriento quem trabalha comigo, oriento meus alunos a utilizar, mas utilizar como ferramenta. Aí é que está o grande, digamos assim, a grande luz, o que até o Bill Gates fala, que é essa questão de ser ferramenta, porque nós não podemos delegar atividade para inteligência artificial. Eu quero que você faça um contrato para mim. Não, eu vou encurtar minhas tarefas, eu vou utilizar como auxiliar, mas eu preciso ter o conhecimento. Se eu não tiver repertório, como já aconteceu algumas vezes, isso é fato público, de advogados que fizeram petições e que utilizaram a inteligência artificial inventou uma decisão judicial e o constrangimento que o colega passa nessa situação. Juízes que também já fizeram sentenças utilizando a inteligência artificial com decisões para fundamentar que não existem. Então, ela tem que ser usada. Nós temos que explorar, eu sou bem favorável, mas como auxiliar. Existem, né, pessoas, visões utópicas, distópicas, aqueles que a inteligência artificial vai ser tudo, vai ser uma maravilha, os outros que colocam como algo negativo, que vai dominar os humanos. Eu prefiro o equilíbrio, o caminho do meio, utilizar como uma ferramenta, conhecer, ter sabedoria, mas nós, seres humanos, é que temos que ter o repertório, não adianta encurtar os caminhos. E, infelizmente, hoje, eu percebo muito de as pessoas quererem encurtar os caminhos demais, que é não querer construir esse repertório e querer delegar tudo para a tecnologia, e realmente fica complicado. É utilizar com sabedoria, como uma ferramenta, tem muito potencial de fazer com que essas atividades repetitivas possam ser concluídas mais rápido, e nós, como seres humanos, utilizar ali a nossa atenção, o nosso tempo para atividades que demandam mais criatividade, mais envolvimento intelectual e desenvolver outras potencialidades que a ferramenta de inteligência artificial pode fazer esse trabalho de dados muito melhor do que um humano, porque trabalha muito bem com volume de dados, numa velocidade muito maior, mas eu penso muito sempre nessa questão de utilizar como ferramenta, como auxiliar. Nós
temos o repertório. Nós temos que ter o repertório para realmente olhar se aquilo está certo, corrigir, adaptar, não delegar, copiar e colar aí realmente a receita para um fracasso, e para um fracasso do ponto de vista educativo também. Também, né? Imagino. Eu queria ver com você agora, Silvana, me permita tirar o doutor de vez em quando. Claro, vamos discutir a questão de trabalho e renda, né? Aqui, novamente o Bill Gates, né? Tecnologia de informação e negócios estão cada vez mais inextricavelmente interligados, né? Então, assim, é uma coisa hermética, né? Eu penso que ninguém pode falar de uma forma significativa acerca de um sem falar sobre o outro, né? Então, negócios, tecnologia, trabalho, renda, e eu pensando nesse tema, né? E olhando assim, os nossos hábitos de compra hoje, né? E eu até que não sou muito fã não, mas de vez em quando não tem como. E faço uma compra virtual, né? Faço a compra e não sei se essa empresa é do meu bairro, se essa empresa é do Ceará, se é do Nordeste, se é do Brasil, se é da China, certo? Mas eu podia saber, né? Quer dizer, era possível estar fazendo uma compra e contribuindo para o comércio local, o mais local possível, né? Incentivando aquele negócio ainda embrionário, ou o serviço daquele trabalhador ali, né? do espaço em que eu também compartilho, que podia estar prestando serviço ali e eu contribuindo para uma melhoria de renda local. Mas são questões assim também. Se a gente olha pela educação, isso é possível. A gente olha para a questão do trabalho, da renda. Eu tô te colocando isso pela experiência que eu vi no Rio Grande do Sul. Sim, eu lembrei imediatamente disso. Houve um movimento lá interessantíssimo e as pessoas dos bairros se juntando e disse, olha, fulana tinha um salão de beleza, mas ela recuperou ainda alguns equipamentos e está prestando serviço na sua casa. Então, procure esse serviço, né? Ajude essa pessoa a voltar de novo aos negócios. O outro trabalhava com alguma habilidade manual, fazia móveis e tal. E tudo isso foi e criou-se uma rede, né? Onde as pessoas começaram a fazer demandas de serviços ali dentro desses pequenos grupos, né? Quer dizer, as experiências parecem que passam aí coisas belíssimas, né? E aí a gente volta de novo por curso normal do Rio, né? Está falando de água Rio Grande do Sul, por curso normal do Rio. Quando a gente poderia aproveitar, né? E até ir para além, né? Quer dizer, por que não gerar possibilidade de trabalho, de renda e de melhoria de vida, utilizando também esse instrumento e dinamizando os pequenos negócios, né? Aqui só, assim, talvez assim, uma coisa que podia ser feita sem muito investimento, né? Em termos de recurso público, né? É verdade. E a economia mudou muito. Pegando esse seu exemplo, se nós formos olhar, existem várias empresas, microempresas, eu não diria nem empresa na raiz da palavra, existem vários modelos de negócio que a pessoa não tem uma estrutura física. Muitas vezes não é uma empresa porque exatamente não tem nenhum registro na junta comercial, não segue as formalidades legais, mas a pessoa fomenta a economia, utilizando a rede social, fazendo vendas online, tem toda essa questão realmente que fomenta a economia, que é aquela pessoa informal, digamos assim, se tiver um apoio, ela pode sim vir a se tornar, de fato, um empreendedor. Precisa mais assim desse incentivo ao empreendedorismo, falta muito no meu sentir, falta muito esse incentivo ao empreendedorismo. O quanto o empreendedor tem que gastar para ter uma empresa é um valor muito alto e às vezes a pessoa prefere ficar ali na informalidade. Mas voltando para as empresas que realmente já existem e como você falou, essa coisa é como se fosse um networking local. Não, eu vou fomentar aqui a economia do meu bairro, eu vou fomentar a economia da minha cidade. Isso é um modelo bem interessante, que é interessante do ponto de vista de gestão mesmo, de gestão pública, porque fomenta a circulação econômica dentro da cidade, do estado. Então isso é bem interessante, mas realmente precisa ser
pensado, assim, tudo a longo prazo, planejado. E uma coisa que deveria estar sendo pensado já, existe, de fato, uma aceleração da digitalização, né? Transformação digital muito acelerada. Isso não é, digamos, uma profecia, isso é fato. Sim. Várias profissões que existem hoje, daqui a um tempo, elas não vão mais existir. Então, o gestor público, a iniciativa privada tem que ser uma coisa de multi-atores. Pensar essas situações e já pensar em soluções. Porque profissões vão ser extintas, mas outras vão surgindo. Então, nesse meio tempo, eles podem ser qualificados. Os nossos trocadores de ônibus, né? Esse você está colocando recente aqui, né? Sim. E o que está se desenhando com os caixas de supermercado. Porque em vários supermercados já existe automação. Claro que existem pessoas que vão preferir ser atendidos por seres humanos, talvez não para tão rapidamente sejam totalmente retirados, mas é uma tendência, assim como várias outras profissões, não tão distantes, mas também não tão perto, mas podemos pensar nos motoristas. Você falou do trocador, a gente pensa nos motoristas, carros autônomos. Então, até conectando com essa coisa da mobilidade urbana, das cidades inteligentes, a automação dos transportes é uma tendência, vai acontecer. E o que vai ser feito dessas pessoas? Tem um autor que eu gosto muito, eu utilizei muito nas minhas pesquisas, que é o Kai-Fu Lee. Ele é uma referência, grande referência, quando se trata de inteligência artificial. E um dos cenários que ele fala de vários cenários, ele fala de um cenário que é o pior cenário, que é o que a gente não quer que aconteça e que ele não quer que aconteça, que é chegar ao ponto de ter que criar uma renda básica universal, porque não tem mais profissões, aquelas pessoas ficam ali sem qualificação, porque foram, de certa forma, engolidas pela transformação tecnológica. Se nós estamos vendo um cenário, se tem vários cenários, entre eles esse que pode acontecer, por que nós não nos preparamos? E aí é uma preparação que eu penso que é coletiva, não pode colocar também toda a responsabilidade para o Estado, para o setor público. Isso é uma responsabilidade compartilhada, individual, e os vários setores, setor público, setor privado, os multiatores, para pensar soluções para isso. Mas são muitos questionamentos, muitas situações que se desenham, e aí eu volto para aquele ponto. Falta do gestor boa vontade de resolver, eficiência, resultados. Então, mapear os problemas, quais são os problemas, mapear e buscar resolver. E conectando com o que você falou, transparência. Quando eu peguei essa gestão, eu tinha X problemas. Eu consegui resolver tais problemas. Eu tenho essas pendências. É como se fosse um planejamento estratégico, de fato. Perfeito. Que às vezes falta muito isso, né? Perfeito. Eficiência, resultado e transparência, como você colocou. Né? Doutora Silvana, lamentavelmente estamos caminhando já para o final, certo? Parece que nem foi tão rápido, mas já estamos aí, né? Já caminhando aí para os 50 minutos. Deixaria aqui para você as últimas palavras, mas já deixando aqui assim, para todos, né? A certeza de que a gente mais não chegou nem perto de esgotar o tema, né? Eu poderia trabalhar várias questões, mas assim, o que me ficou, né, desse nosso bate-papo é uma necessidade muito de articulação, né? A sua fala sempre trazia o setor público, o setor privado, o cidadão, todos esses interessados aí bem articulados, né? Isso aqui foi algo que ficou para mim da nossa discussão, que eu espero que tenha ficado também na cabeça, ou fique daqueles que ainda vão nos assistir, né? Então, deixa aí as últimas palavras para você, certo? E já agradecendo a sua participação. Queria novamente agradecer o convite, foi uma oportunidade incrível de trazer esse tema, que é um tema que é muito caro para mim, então eu estou muito feliz pela oportunidade e espero que as pessoas que estejam assistindo tenham interesse, se informem, busquem realmente conhecimento, se apropriar desses temas, porque não são temas do futuro, eles são os temas do agora. Então era isso que eu queria deixar aqui para vocês. Muito obrigada novamente pelo convite, pela oportunidade de participar aqui do programa. Nós é que agradecemos e aí convido todos para assistir o programa
assista na sua inteireza, porque são vários pontos que tem que ser observado com mais detalhes, né? E aí eu espero que a discussão funcione, inclusive, para fomentar mais discussão, mais debate e qualificar a discussão política nesse momento. Então, aguardo todos que assistam o nosso programa, e já fica o convite para o próximo, que será lançado na próxima semana, que eu não vou adiantar agora, mas sempre nessa linha de temas extremamente importantes. Muito obrigado, doutora Silvana. Prazer estar com você aqui no nosso estúdio. Obrigada.